Irmãos, muito bom dia a todos. A palestra de hoje, agora pela manhã, tem como título Gestão do Tempo e Adoração. Essa é uma questão acerca da qual é muito mais fácil falar do que viver, certo? Então, isso aqui vai ser para mim uma espécie de confissão pública, não é? Porque essa não é uma questão que eu tenho resolvida com facilidade na minha vida prática, é uma questão a respeito da qual eu tenho lutado frequentemente para obter sabedoria da parte de Deus nessa questão. Nosso tema geral da conferência é a verdadeira espiritualidade, e eu quero de alguma forma mostrar como é que a espiritualidade reformada, a espiritualidade bíblica, ela envolve questões que aparentemente parecem muito superficiais, mas que, à luz de uma perspectiva bíblica adequada e correta, na verdade não o são. É bem provável ou é possível que o título da palestra tenha de alguma forma te estranhado, Gestão do Tempo e Adoração. E a razão é muito simples, é que o título dessa palestra ele une duas coisas que aparentemente parecem estar desconectadas, ou pelo menos na nossa maneira comum de enxergar as coisas não está tão conectada. Eu pretendo nessa palestra exatamente questionar esse entendimento de que gestão do tempo e adoração, agenda e adoração são coisas diferentes, e eu quero, ou pelo menos desconectadas, e eu quero fazer isso em 3 movimentos diferentes nesta manhã. Então, em primeiro lugar, eu quero oferecer uma explicação do porquê a nossa agenda e a nossa adoração estão relacionadas, a maneira como nós gerimos o nosso tempo e a nossa adoração. Então, quero oferecer uma explicação do porquê eu creio que essas coisas estão relacionadas. Em segundo lugar, eu quero exemplificar a relação entre a nossa agenda e a nossa adoração em um problema que boa parte de nós enfrenta na nossa geração, que é a superocupação, não é? Então, existem basicamente 2 extremos aí, ou 2 problemas quando a gente está lidando com gestão do tempo. Um é preguiça e outro é ativismo. Eu acredito que o nosso problema maior seja o ativismo, embora pode ser que alguém aqui nessa manhã também tenha os seus problemas com a preguiça, não é? Mas eu suspeito que a maioria de nós aqui acorda preocupado com como é que eu vou dar conta de tudo aquilo que eu tenho que fazer e não acorda dizendo que tédio, eu não tenho absolutamente nada para fazer hoje. Então, acho que o nosso problema é mais o primeiro do que o segundo. Então, eu quero exemplificar como é que a nossa religião pode estar envolvida, a nossa adoração pode estar envolvida nessa questão do nosso ativismo ou na nossa superocupação. E, finalmente, eu quero propor uma ação necessária para nós enfrentarmos esse problema de uma perspectiva cristã. Então, esse vai ser o nosso caminho, né? Esse é o mapa que nós vamos seguir nesta manhã, a começar aí pela primeira pergunta da manhã, que é: por que é que a nossa agenda e a nossa adoração, que são coisas que aparentemente a gente costuma ver de maneiras separadas, estão relacionadas? Eu acredito que, de uma perspectiva cristã, a resposta a essa pergunta passa basicamente por 2 coisas que eu acho que a gente tem que ter em mente para começar a caminhar aqui nesta manhã. A primeira coisa é que o arranjo da nossa agenda é o resultado das nossas escolhas. Nós nunca deveríamos nos esquecer disso. Vejam, é óbvio que existem aspectos na nossa agenda ou no arranjo da nossa agenda, na maneira como nós administramos o nosso tempo, que escapam quase que completamente às nossas escolhas. Por exemplo, a quantidade de tempo que a gente tem para administrar não é algo que a gente pode escolher, certo? Por mais incômodo e frustrante que isso seja, e eu sei que é incômodo e frustrante, 1 minuto tem apenas 60 segundos, 1 hora tem apenas 60 minutos, um dia tem apenas 24 horas, uma semana tem apenas 7 dias, um mês tem apenas 30 ou 31 dias e um ano tem 365 dias
e não mais, certo? Vejam, a cada ano que passa, eu sempre vou desejando que a minha agenda tenha um tempo maior. Então eu digo, será que esse ano não dá para ter uns 400 dias, 500 dias, 600 dias? Mas não dá. Isso nunca acontece por uma razão simples. A quantidade de tempo que nós temos para administrar é algo que escapa completamente ao nosso controle, certo? Isso não tem a ver com a nossa vontade, isso não tem a ver com as nossas decisões, isso tem a ver com o fato de vivermos num mundo estruturado por Deus para funcionar desta maneira. Mas, tirando isso, o arranjo da nossa agenda é muito um produto da nossa vontade, ou um produto das nossas decisões, um produto das nossas escolhas. Por exemplo, a nós cabe escolher quantas horas nós vamos dormir, a nós cabe escolher quantas horas nós vamos trabalhar, a nós cabe escolher se nós vamos ou não vamos fazer exercício físico, a nós cabe escolher se nós vamos fazer exercício físico antes ou depois da hora de trabalho, a nós cabe escolher quanto tempo nós vamos gastar usando as redes sociais. Todas essas coisas são escolhas que nós fazemos ao longo do nosso dia a dia. Vejam, é importante dizer que nem sempre essas escolhas são feitas de maneira consciente. Muitas vezes nós entramos aí na rotina e essas escolhas acabam sendo feitas sem que nós reflitamos adequadamente sobre elas. Aliás, eu diria que na maioria das vezes nós não paramos para refletir como deveríamos a respeito do arranjo da nossa agenda. Nós vamos vivendo e quando a gente vai ver, a nossa agenda já está arranjada de uma determinada maneira. E eu também não ignoro, isso é muito importante, que nós não fazemos escolhas à parte de circunstâncias que de alguma forma nos impactam e até circunscrevem os limites da nossa possibilidade de escolha. Por exemplo, outras pessoas fizeram escolhas antes de nós, certo? Nós, quando viemos ao mundo, viemos em uma sociedade. Outras pessoas fizeram escolhas ao longo do tempo. E as escolhas que elas fizeram, de alguma forma, impactam as nossas escolhas. Por exemplo, alguém inventou que uma rotina de um trabalhador no nosso país deveria durar, no mínimo, 8 horas por dia. Isso já estava criado quando a gente veio ao mundo. Alguém estabeleceu isso. E isso, de certa forma, impacta as escolhas que a gente faz, ou circunscrevem as nossas escolhas. Além disso, as nossas próprias escolhas no passado limitam e circunscrevem as nossas escolhas no presente. Por exemplo, eu poderia ter escolhido não casar, certo? Mas eu escolhi casar. E a partir do momento em que eu escolhi casar, isso tem influência na minha agenda, porque agora o meu tempo não é só meu. O meu tempo agora também tem que ser dividido com a minha esposa, com os meus filhos e assim sucessivamente. São as minhas escolhas do passado, determinando ou influenciando as minhas escolhas do presente. E também existem acontecimentos imprevistos que podem impactar as minhas escolhas. Pensa, por exemplo, em um adolescente que faz determinados planos e de repente ele fica órfão de pai e mãe. Ora, essa é uma situação imprevista que, obviamente, afeta a maneira como ele vai organizar a sua agenda dali para frente. Então, vejam, eu acho que a gente não pode ser ingênuo ou ingênuos a ponto de imaginar que o arranjo que a gente faz da nossa agenda seja, assim, o resultado da nossa autonomia absoluta, certo? A gente não tem autonomia absoluta para escolher todas as coisas que a gente vai fazer ou vai deixar de fazer e organizar a nossa agenda. Nós estamos envolvidos nessa realidade criada por Deus e as nossas decisões compartilham os efeitos de estarmos vivendo nessa realidade. Mas nós devemos estar cientes de que, em última instância, a maneira como nós arranjamos a nossa agenda é um produto das escolhas que nós fazemos ao longo da nossa vida, se não no todo, pelo menos em muito daquilo que nós escolhemos. E eu acho importante dizer isso,
porque muito mais constantemente do que deveríamos, nós adoramos culpar a parte não volitiva dessa relação pelos nossos problemas. Qual é a parte não volitiva dessa relação? É o tempo, certo? Nós estamos falando da nossa relação com o tempo. E é muito mais comum a gente culpar o tempo pela nossa desorganização do que deveria ser. Eu me lembro, por exemplo, de uma vez que eu estava conversando com um seminarista que tinha reprovado em 5 disciplinas das 8 que tinha cursado no semestre. Ou seja, reprovou em 5 das 8. E eu estava conversando com ele, tentando entender o que é que tinha acontecido ao longo daquele semestre, e num determinado momento ele olhou para mim e disse: pastor, eu já sei quem é o responsável por isso. E aí eu falei: nossa, o Espírito Santo está trabalhando no coração dele. Ele olhou para mim e disse: o tempo. Eu olhei para ele e disse: toma vergonha na cara, rapaz. Toma vergonha na cara. O tempo não é um ente moral. O tempo não faz escolhas. O tempo não pode ser responsabilizado pelo seu desastre. Você talvez deva ser responsabilizado pelo seu desastre, pela maneira equivocada como você geriu o seu tempo. Mas a gente tem esse costume, não é? Desde o jardim do Éden, de tirar de nós a responsabilidade e colocar sobre outras pessoas ou coisas a responsabilidade que temos. Então, é muito importante a gente começar para entender por que é que a nossa agenda e a nossa adoração estão relacionadas, lembrando-nos de que a nossa agenda é um produto das escolhas que fazemos ao longo da nossa vida. E a segunda coisa que eu creio ser importantíssimo lembrar para entendermos por que as duas coisas estão relacionadas, é que as escolhas humanas, elas são fundamentalmente escolhas religiosas. Essa é a segunda coisa importantíssima que devemos lembrar. Irmãos, o que há de singular na antropologia cristã, e a tradição reformada tem enfatizado isso ao longo da história, mais do que qualquer outra tradição cristã, é que a antropologia cristã concebe o homem como um ser fundamentalmente religioso. E atenção, eu estou usando o termo religião aqui nessa manhã, não como sinônimo da organização formal de uma expressão de fé, porque é assim que a gente geralmente usa o termo religião, não é? Quando a gente usa esse termo, a gente pensa sempre em culto, livro, comunidade organizada, reuniões. Isso é o que vem na nossa cabeça quando a gente usa a palavra religião. Mas eu estou usando o termo religião aqui nesta palestra e nesta manhã como sinônimo do impulso inato que todo sujeito tem para a adoração, ou aquela necessidade existencial que é parte da nossa estrutura como seres humanos, de nos devotarmos a algo ou a alguém como um absoluto. Isso foi o que João Calvino chamou de sensus divinitatis, ou de semen religionis, semente da religião. O fato de que todo ser humano, no seu coração, por natureza, é um adorador. Irmãos, essa singularidade da fé cristã, ou da antropologia cristã, nada mais é do que uma implicação natural da doutrina bíblica da criação. O que a Bíblia diz a respeito da nossa origem? Ora, a Bíblia diz que nós somos não um produto de relações físico-químicas que se sucederam aleatoriamente ao longo do tempo, mas que nós somos um ser criado à imagem e semelhança de Deus, com uma finalidade maior: nos relacionarmos com Ele. Nós fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança para desfrutar dessa relação fundamental com Ele, na qual Ele é o adorado e nós somos os adoradores.
Ora, essa noção de origem diz para nós que o homem não é, portanto, fundamentalmente um ser biológico, um ser afetivo, um ser racional, um ser social ou um ser econômico. Sim, nós somos todas essas coisas, mas todas essas coisas são um produto daquilo que nós somos fundamentalmente, à luz de uma perspectiva cristã, que é seres religiosos. O que isso significa na prática? O fato de que nós somos fundamentalmente seres religiosos. Ora, que tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós fazemos em última instância com a finalidade de encontrarmos Deus, certo? Tudo que somos e fazemos, nós fazemos com este objetivo. E que tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós fazemos, nós somos e fazemos como uma expressão da nossa relação com Ele. Percebeu aí como é que o movimento é um movimento de mão dupla? Nós estamos sempre na busca por Deus e nós estamos sempre em tudo aquilo que fazemos ou somos, expressando a relação que nós temos com Ele. Talvez a sua pergunta seja a seguinte: mas pastor, e quem não vive em função de Deus? E quem sequer conhece a Deus? E as pessoas que dizem acreditar que nenhum Deus existe? Ora, o que o apóstolo Paulo diz a respeito dessas pessoas em Romanos, no capítulo 1, não é que elas não têm nenhum Deus. O que o apóstolo Paulo diz a respeito delas é que elas substituem o verdadeiro Deus por um falso Deus naquilo que ele chama de idolatria. Portanto, não existe ninguém que não seja efetivamente religioso. Existem pessoas que não creem em um Deus transcendente. Existem pessoas que não creem no Deus verdadeiro, que não vivem em função de um Deus pessoal. Mas o que a Escritura diz é que, por serem fundamentalmente sujeitos religiosos, todos os seres humanos, mesmo aqueles que ignoram a existência do Deus verdadeiro, terminam vivendo em função da relação que estabelecem com outro absoluto. No caso dessas pessoas que não conhecem o Deus verdadeiro, um relativo absolutizado, ou alguma coisa da natureza que é relativa, que ele transforma em algo absoluto. Isso é idolatria. A gente, na nossa cabeça, idolatria é quando alguém pega lá uma imagem de madeira ou uma imagem de barro e então começa a fazer orações para essa imagem, certo? À luz daquilo que Paulo diz em Romanos 1, a idolatria é qualquer substituição de Deus por uma criatura, ou qualquer substituição do verdadeiro absoluto por um relativo. Qual é a implicação disso, irmãos, que nós estamos dizendo aqui? Ora, a implicação imediata disso é que as escolhas que nós fazemos nunca são escolhas neutras em relação à religião. Todas as escolhas que nós fazemos ao longo da nossa vida, elas são escolhas religiosamente orientadas. Então vejam bem, se a maneira como nós organizamos o nosso tempo, a nossa agenda, é um resultado das nossas escolhas, e se as escolhas que nós as fazemos em última instância como um resultado da adoração que nós expressamos, ou da relação com o absoluto na qual nós estamos envolvidos, qual é a consequência lógica disso? É que a maneira como nós organizamos a nossa agenda é um resultado ou é uma expressão da relação com o absoluto com o qual nós estamos envolvidos. Então, essa é a razão pela qual essas duas coisas que aparentemente estão separadas, estão, na verdade, juntas. Quando a gente olha para o mundo considerando a doutrina da criação,
a antropologia bíblica, uma ética cristã, nós não podemos separar essas duas coisas, a nossa agenda e a nossa adoração. Pelo contrário, nós precisamos olhar para a nossa agenda, para o arranjo do nosso tempo, como um resultado da nossa adoração ou serviço mais básico. Dito isso, vamos então para o segundo movimento aqui da nossa palestra, que consiste em tentar exemplificar como é que a nossa religião ou a nossa adoração pode interferir na nossa agenda. Como eu disse a vocês, quando a gente está lidando com essa questão de gestão de tempo, há dois problemas básicos, não é? Um problema é o da preguiça, e a Bíblia lida com o problema da preguiça. Se você conhece a Bíblia, ou se você está na igreja desde cedo, você cantou a musiquinha da formiga, não é? De Provérbios, capítulo 6, versos 6 a 11, onde a sabedoria bíblica nos recomenda a abandonarmos esse problema relacionado à gestão do tempo. Mas existe um segundo problema, que é o problema do ativismo, ou o problema da superocupação. E existem alguns textos bíblicos que lidam com esse problema, e eu quero ler com vocês um texto bíblico. Eu não vou fazer uma exposição dele nesta manhã, mas eu vou usá-lo aqui como um ponto de partida, ou também vou usá-lo como um ponto de referência para a minha argumentação a partir de agora. Lucas capítulo 10, a partir do verso 38 até o verso de número 42, nós temos aqui o registro do encontro de Jesus Cristo com duas irmãs, as irmãs Marta e Maria. Lucas 10, a partir do verso 38, até o verso de número 42, não é? 42. E o texto bíblico diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Veja, eu não ignoro que eventualmente alguém aqui tenha problema com preguiça e precisa lidar com isso diante de Deus, certo? Mas como eu disse a vocês no começo aqui, eu acredito que o nosso problema maior é exatamente o problema outro, que é o de uma agenda cheia demais, ou do ativismo, ou o problema da superocupação. E eu quero pensar com vocês nesse segundo momento em uma pergunta fundamental. O que é, irmãos, que nos leva a uma agenda sobrecarregada? O que é que fundamentalmente nos leva a uma agenda sobrecarregada? Antes de responder a essa pergunta, deixe-me esclarecer que nem todo tipo de ocupação é ruim, certo? Nem todo tipo de ocupação é ruim. Pelo contrário, estar ocupado é, de certa forma, parte da vontade de Deus para a nossa vida no mundo. Deus nos criou para estarmos ocupados, ok? Quando Ele nos colocou no mundo, Ele nos envolveu em pelo menos 3 atividades que não são possíveis, ou não é possível realizar, sem estarmos atarefados de alguma forma. Ele nos convidou para uma relação individual e pessoal com Ele, isso envolve de nós muito esforço. Ele nos convidou para uma relação com o nosso semelhante, com o nosso próximo, para casamento, família, criação de filhos, construção de sociedade. Isso dá muito trabalho. E Ele nos convidou para cuidarmos do resto da criação que Ele criou.
esse mundo inteiro, que ele disse, olha, está aí para vocês, descubram as potencialidades dessa criação e desenvolvam essa criação para a minha glória. Deus nos criou para a atividade, portanto, para estarmos ocupados. Quando o pecado adentrou no mundo, Deus não acabou com essas atividades, certo? Ele não eliminou os mandatos da criação, pelo contrário, ele preservou, mesmo em meio às distorções do pecado, os mandatos criacionais. E em terceiro lugar, Deus nos redimiu para a atividade. Ele nos redimiu para a ocupação. Eu disse ontem na minha palestra à noite que a conversão ela não nos tira do emaranhado das relações nas quais nós estamos envolvidos. Deus não nos salva para que nós vivamos como monges na realidade na qual nós estamos vivendo. E isso é o distintivo da espiritualidade reformada. Lembra, depois de descrever que nós somos salvos pela graça na carta aos Efésios, ou seja, sem a nossa participação, Paulo diz que nós fomos criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras. Veja como é que a nossa redenção envolve a nossa atividade. Então, é importantíssimo que a gente tenha em mente que estar ocupado é algo desejável. E sabe por quê que é importante a gente ter isso em mente? Porque eu sinto que muita gente se torna insatisfeito com a sua vida exatamente por ter uma expectativa equivocada em relação a isso. Ou seja, o cara acha que ele foi criado para viver num resort 24 horas por dia, de pé para o alto, com todo mundo servindo a ele. E aí ele fica com raiva, porque ele tem muita coisa para fazer. Ora, Deus criou você para fazer muita coisa. Briga com ele então, certo? Foi ele que criou você para fazer muita coisa. Ele salvou você com a finalidade de que você faça muita coisa. Então você tem que ter clareza disso. Deus nos criou para atividade, para que nós tivéssemos ocupação. E se você não entender isso, a chance de ficar com raiva lidando com a sua agenda vai aumentar. Então, comece por aí. Deus nos criou para estarmos ocupados. Agora, por outro lado, irmãos, é verdade que nós vivemos em um mundo decaído. E em um mundo decaído, nem toda ocupação é boa. A Bíblia menciona um tipo de ocupação que é ruim. E é curioso que ela use algumas palavras para se referir a esse tipo de ocupação. Por exemplo, uma delas aparece no texto que nós lemos, o texto de Marta e Maria. É a palavra inquietação. Essa é a palavra que Jesus usa quando ele se refere à maneira como Marta estava reagindo à ação de Maria naquela ocasião. Ele olha para ela e diz: Marta, Marta, andas inquieta. Veja a palavra que Jesus usa aqui, inquietação. Uma outra palavra que a Bíblia usa para se referir a essa ocupação inadequada é a palavra ansiedade. Lembra que esse é o termo que Jesus utilizou quando ele orientou aos seus discípulos a que eles não andassem ansiosos pela vida deles, quanto ao que eles haveriam de comer, beber, nem quanto ao corpo deles, quanto àquilo que eles haveriam de vestir. E eu acho que essas palavras, inquietação e ansiedade, nos ajudam a compreender quando uma ocupação se torna algo ruim. Eu diria que uma ocupação se torna algo ruim, ou a nossa agenda começa a estar inadequadamente cheia, desorganizada, quando ela impede a realização daquilo que é prioritário. Essa é uma primeira marca de uma agenda fora do lugar,
de que eu e você estamos envolvidos com uma gestão do tempo que não está conseguindo gerir o tempo de maneira adequada. Então, a ocupação é ruim, em primeiro lugar, quando ela impede a realização daquilo que é prioritário. É o que acontece com Marta no texto que nós lemos. Vejam, Jesus não chama a atenção de Marta por estar fazendo algo errado, certo? Jesus não chama a atenção de Marta porque ela estava fazendo algo errado. Ele chama a atenção dela porque ela estava envolvida com algo que era necessário, mas aquele algo necessário a impedia de perceber aquilo que era prioritário, ou aquilo que era mais importante. Então, uma agenda desorganizada ou uma ocupação se torna ruim quando ela impede a realização do que é prioritário. Em segundo lugar, eu diria que a ocupação é ruim, ou nós estamos em uma agenda ruim, quando, para além de pesar o corpo, a nossa agenda pesa a nossa alma. Não é interessante que essas duas palavras, inquietação e ansiedade, desviam o nosso foco do exterior para o interior? Inquietação e ansiedade. Inquietude e ansiedade podem se revelar na nossa agenda, mas são, antes de tudo, problemas do nosso coração. São problemas da nossa alma. Vejam, irmãos, o que eu estou querendo dizer é que é perfeitamente possível ter uma carga pesada de trabalho mantendo o espírito leve, e nesse caso a ocupação é boa, certo? Eu tenho muito trabalho, mas o meu coração está no lugar. Mas quando a carga pesada de trabalho pesa o espírito, então é o sinal de que alguma coisa está errada. Não apenas o nosso corpo está sentindo as consequências de estarmos envolvidos em muitas atividades, mas, sobretudo, a nossa alma também está sofrendo essas consequências. Mas há um terceiro aspecto que mostra para nós quando é que uma ocupação é ruim. E é aqui que eu queria chegar nesta manhã, porque aqui nós encontramos a relação entre a agenda e a nossa adoração. É quando a nossa ocupação é fruto do nosso orgulho ou do nosso egoísmo. Eu creio que esse também era um problema de Marta naquela ocasião. E por que eu creio nisso? Eu creio nisso porque Marta cobra a Jesus Cristo que cobre a sua irmã para que ela faça aquilo que ela está fazendo. É curioso, Marta não se envolve em algo que é necessário com o desejo de servir simplesmente. Ela faz isso tendo como referência a sua própria irmã, como se o trabalho que ela estivesse fazendo fosse o padrão para a irmã dela naquela ocasião. E ela diz: Jesus Cristo só vai permitir que eu faça isso, minha irmã fica aí parada, sem que ela seja chamada a atenção para aquilo que eu estou fazendo nessa ocasião. Eu creio que Marta é chamada a atenção por Jesus Cristo nessa ocasião, não apenas porque ela estava envolvida em algo que estava tirando dela o foco daquilo que era prioritário, mas porque ela estava envolvida de maneira egoísta, ou de maneira orgulhosa, desejando ser reconhecida por aquilo que fazia com as atividades com as quais ela estava envolvida. E é aqui, meus irmãos, que as coisas se conectam. A agenda desequilibrada e a adoração fora do lugar. Por que adoração fora do lugar? Porque orgulho e egoísmo não é nada mais do que adoração a nós mesmos. Ou seja, quando nós nos tornamos pessoas orgulhosas ou pessoas egoístas, e atenção, esse é o seu estado e o meu estado atual, ok? Na verdade, isso foi o que a queda fez conosco. Se você olhar para a primeira tentação, você vai perceber que a primeira tentação foi exatamente a tentação de destronar Deus e assumir o lugar dele.
Adão e Eva haviam sido criados com a finalidade de darem ouvidos à voz de Deus e fazer da voz de Deus o ponto de referência para aquilo que é certo e errado, bom e mal. Qual foi a primeira tentação de Satanás? Ele olhou para o primeiro casal e disse: Deus disse que vocês não podem comer dessa árvore. Sabe por que ele disse que vocês não podem comer dessa árvore? É porque ele sabe que no dia em que dela vocês comerem, vocês, como Deus, preste atenção nessa expressão, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Ou seja, na verdade, o que Deus está fazendo, disse Satanás ao primeiro casal, é privar vocês da verdadeira liberdade e autonomia de vocês. O que Deus está privando que aconteça com vocês, diz Satanás a Adão e Eva, é que vocês se tornem independentes. O ponto de referência para dizer aquilo que é bom e aquilo que é mal. Assim como Deus diz ser o ponto de referência para dizer o que é certo e o que é errado, vocês se tornarão o ponto de referência quando vocês tomarem desse fruto. O pecado consiste, em última instância, num redirecionamento religioso fundamental, em tirar Deus do trono da nossa existência e substituí-lo por nós mesmos. Todas as vezes que nós nos envolvemos em um processo de idolatria com alguma outra coisa da criação, no final das contas, o que a gente está fazendo é servir a nós mesmos através dela. Por que alguém idolatra o dinheiro? Não é porque ele quer apenas o dinheiro, é porque ele deseja satisfazer-se através daquilo. Por que alguém adora ou idolatra uma determinada posição social? Não é porque ele está interessado simplesmente naquela posição, é porque ele deseja aquilo que aquela posição pode oferecer a ele próprio. Ele está servindo a si mesmo através daquela coisa criada. E há um livro que eu recomendo profundamente a vocês, publicado, se não me engano, pela editora Fiel, escrito pelo Kevin DeYoung, cujo título é Super Ocupado. Esse é o título, é um livretinho pequeno, escrito para pessoas superocupadas, com a finalidade de ajudar as pessoas a lidarem com a sua superocupação. E o argumento central do livro do Kevin DeYoung é exatamente o argumento de que o orgulho ou o egoísmo são a fonte mais essencial deste tipo de problema que nós temos com a nossa gestão do tempo. E para exemplificar, ele menciona diversas manifestações de orgulho ou egoísmo que são diretamente responsáveis pelo desequilíbrio da nossa agenda. Eu não tenho tempo para mencionar todas elas, mas deixe-me mencionar algumas das manifestações de orgulho e egoísmo que podem estar na base do desarranjo na nossa gestão de tempo. Uma que o Kevin DeYoung menciona nesse livro é a necessidade de agradar os outros. A necessidade de agradar os outros. Ele diz: nós fazemos coisas demais porque dizemos sim a gente demais. E dizemos sim a todas essas pessoas porque queremos que elas gostem da gente. E tememos a desaprovação. E tememos a desaprovação das pessoas porque o princípio operante de nosso coração é sermos reputados como as pessoas mais agradáveis desse mundo. Algumas vezes, nossa agenda se desequilibra porque nós vivemos em função da aprovação dos outros. E embora as pessoas chamem isso de baixa estima, isso, na verdade, é uma forma de orgulho, ou é uma forma de narcisismo. A necessidade de agradar os outros, desequilibrando a nossa gestão do tempo. Outra forma de manifestação de orgulho ou egoísmo que o Kevin DeYoung menciona no seu livro é a presunção. Às vezes a nossa agenda se desequilibra
porque nós costumamos ter uma visão superior de nós mesmos. Quando a Bíblia, por exemplo, nos orienta a fazer algo de modo imperativo e faz isso com frequência, é porque esse algo não é natural para nós. E se existe algo que a Bíblia faz com frequência é nos estimular quanto à modéstia. Lembra de Romanos 12:3? Qual é a primeira aplicação que Paulo faz de maneira prática do Evangelho na nossa vida? É: ninguém pense de si mesmo além do que convém. Veja, é curioso que pensar a quem também é pecado, certo? Nós não podemos pensar a quem de nós mesmos. Nós somos imago Dei. E pensar menos do que somos, não reconhecer a grandiosidade que Deus colocou em nós, é pecado também. Mas é curioso que o apóstolo Paulo tenha chamado a atenção para o além e não para o aquém. É porque essa é a nossa tendência maior. Nós geralmente pensamos de nós mesmos além do que convém. E algumas vezes nós desequilibramos a nossa agenda porque nós superestimamos a nossa importância. Nós dizemos coisa do tipo: se eu não fizer isso, ninguém vai fazer. Ou ninguém faz isso da maneira como eu faço. E o Kevin DeYoung narra a sua experiência nesse ponto como um exemplo que eu acredito pode ser ampliado e aplicado a nós. E isso diz muito respeito a nós pastores. Ele diz assim, estou citando um trechinho dele: depois de um descanso sabático, em que estive fora durante o verão, voltei para ouvir comentários deslumbrantes sobre como tudo correu bem na igreja sem que eu estivesse presente, e como foram maravilhosos os outros pastores que pregaram em meu lugar. Como pastor do rebanho, isso era obviamente o que eu queria ouvir. E como um pecador que sou, obviamente isso levou um tempo para eu digerir. Uma parte de mim teria sido melhor se tivesse ouvido dizer que tudo ficou estagnado na minha ausência. Ou seja, como um pecador que eu sou, diz ele, eu teria ficado relativamente feliz se as pessoas tivessem olhado para mim e disseram assim: pastor, não foi a mesma coisa sem o senhor aqui. Ninguém faz da maneira como você faz. Isso é a presunção que às vezes toma conta do nosso coração e tem impacto na nossa agenda. Outra coisa, outra expressão de orgulho ou egoísmo é a ganância, a concupiscência dos olhos. O desejo excessivo por ter pode ser uma causa de uma agenda desequilibrada. Há uma estatística que eu li recentemente que diz que o nível de estresse é infinitamente maior nos países abastados do que nos países mais pobres. E eu li recentemente também que a quantidade de pessoas com depressão é maior em países mais abastados do que em países mais pobres. Em parte, isso tem a ver com o quê? Com a correria na qual nós entramos com a finalidade de manter os nossos bens e os nossos recursos. E para terminar, eu menciono aqui a autocomiseração. Também é algo que às vezes desequilibra a nossa agenda. É uma manifestação de orgulho ou egoísmo. Nós sabemos que geralmente, as pessoas ficam com pena de nós quando nós estamos ocupados. Não é verdade? Quando a gente conta, por exemplo, assim para as pessoas como a nossa agenda está cheia. Primeiro, a gente faz isso porque uma agenda cheia aparentemente significa uma vida com sentido, né? Ou uma vida com propósito. Então a gente menciona, cara, uma correria, tantas viagens para fazer, tantos sermões para pregar, tantos livros para escrever, olha, cheio, estou requisitado. Porque a nossa sensação é de que isso dá para nós assim uma declaração de que a nossa vida tem sentido. E as pessoas olham e falam: nossa, que pena, ele deve estar precisando de um descanso. E a gente gosta de ser tratado dessa maneira pelas pessoas, isso massageia o nosso ego. Eu suspeito que esta também seja uma razão pela qual nós não fazemos tanta questão de colocar em ordem a nossa agenda. É que uma agenda desorganizada faz com que nós pareçamos mais importantes diante dos olhos das pessoas. Qual é meu ponto aqui, irmãos?
O que há de comum em todas essas coisas é que todas elas são manifestações de uma única coisa. Que coisa? Falsa adoração. Ou seja, tudo isso aqui é a expressão do fato de termos substituído Deus por nós mesmos no trono da nossa existência. E o meu ponto aqui, nesse segundo movimento, e eu preciso correr com o terceiro, porque nós já estamos chegando ao fim, é dizer que entre os possíveis problemas que contribuem com a desorganização da nossa agenda, com a nossa superocupação, com o nosso ativismo, na verdade, aquilo que está na base dessa desorganização e ativismo, costuma ser uma adoração desordenada. Bem, eu espero que você esteja convencido de que a relação entre adoração e organização do tempo é real. Então, a pergunta final da palestra de hoje é: como é que a gente reorganiza a nossa agenda? Bem, irmãos, eu diria que a reorganização da nossa agenda é um desafio que envolve muitas coisas, certo? Muitas coisas. Não é um desafio fácil. Isso passa, por exemplo, pelo tempo adequado de sono, passa pela boa alimentação, passa pelo cultivo de relacionamentos saudáveis. Lembra que eu falei que a espiritualidade reformada é uma espiritualidade abrangente? Sim, tem a ver com a quantidade de tempo que você dorme, com o tipo de comida que você come. Afinal de contas, o apóstolo Paulo disse: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tem um jeito de comer que agrada a Deus e um jeito de comer que não agrada a Deus. Isso é espiritualidade reformada, que toma conta da nossa vida como um todo. Então passa por todas essas coisas. Mas o meu ponto aqui nessa manhã é que de nada adianta fazer essas coisas na tentativa de alinhar a nossa agenda, se antes nós não alinharmos o nosso coração. Esse é o meu ponto. Ou seja, tudo começa com sondar o coração, para verificar se alguma desordem espiritual não existe nele. E vejam, irmãos, deixa eu dizer uma coisa a vocês aqui. Essa não é uma tarefa simples. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é como águas profundas. Aliás, a Bíblia diz que o coração do homem, que eu estou recomendando que a gente faça um movimento para sondar, é enganoso e desesperadamente corrupto. Nós estamos falando das motivações que se dão nessa dimensão da existência. Não é fácil sondar essas motivações. Aliás, se a gente estiver sozinho no desafio, nós vamos ficar em beco sem saída. Deixa eu exemplificar isso. Se eu abrir mão de 30 minutos do meu tempo organizado para correr atrás de algo que a minha esposa pediu que eu fizesse, certo? Isso é um sinal de que eu sou um agradador, interesseiro ou um bom marido? É sinal de quê? Depende. Se eu sacrifico um conforto pessoal meu, ou o conforto daqueles a quem eu amo, para cumprir a palavra dada, eu sou alguém que ama com amor abnegado, ou sou alguém que espera receber tapinha nas costas? Percebe como é que é difícil? Se eu me preocupo com o que os outros pensam a meu respeito, eu sou prudente ou ambicioso? Percebeu como é que é difícil? Se eu considero a minha performance e reconheço que eu sou a pessoa mais adequada para a realização de uma tarefa no momento, eu sou alguém presunçoso ou alguém que tem senso de dever para com o chamado de Deus? Pode ser as duas coisas. Percebe como é que é difícil sondar o coração? É por isso que nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Esse não é um movimento que a gente faz sozinho. É por isso que nós precisamos da palavra. É por isso que nós precisamos do Espírito. O que é a palavra de Deus, senão a espada de dois gumes capaz de nos fazer discernir os segredos mais profundos do nosso coração? Percebe a importância daquilo que o Dr. Dario falou ontem à noite?
da exposição da palavra, de um contato sério com a palavra, porque a palavra é um instrumento de Deus, que Deus usa para abrir os nossos olhos e nos fazer ver o nosso senso de adoração a Ele ou a outras coisas que prejudicam a maneira como nós organizamos a nossa agenda. E tendo sondado o nosso coração, nós precisamos de um redirecionamento da nossa adoração. Irmãos, uma agenda no lugar, organizada, começa com o redirecionamento da nossa adoração. Eu imagino que você já deve ter participado de muitas palestras sobre gestão de tempo. Na sua empresa, eles já devem ter dado muitas palestras lá. E eu acredito que você já deve ter recebido várias orientações e dicas a respeito de como é que você vai gerir o seu tempo. Porque a visão que nós temos a respeito da nossa relação com a nossa agenda é uma visão pragmática. Então, nós simplesmente imaginamos que é só uma questão de tomar algumas decisões. Então, talvez eu diga sim demais, então eu preciso aprender a dizer não. Talvez eu esteja correndo demais atrás de bens materiais, então eu preciso parar para descansar. Veja, essas dicas estão certas. É isso mesmo que a gente precisa aprender a fazer. Mas a minha pergunta é: como alguém que é escravo de si mesmo, vive em função de receber tapinha nas costas dos outros, vai dizer não para as outras pessoas? Como é que alguém é escravo de si mesmo e vive correndo atrás de bens materiais, achando que a quantidade de recursos que ele possui é o que lhe traz a verdadeira realização, vai tirar tempo para descansar? Ele pode saber dessas coisas, mas se um redirecionamento verdadeiro não acontecer no mais profundo do coração dele, por meio da palavra e do Espírito, ele jamais conseguirá colocar essas coisas em prática. Então, uma agenda organizada começa com um coração organizado. E um coração organizado nasce do encontro com Jesus Cristo e com o estreitamento da comunhão com Ele. Irmãos, isso é espiritualidade reformada. Quando a gente encontra com Jesus e quando a gente estreita a nossa comunhão com Jesus, a nossa agenda sofre as consequências. Então deixe-me terminar aqui com uma dica prática, certo? Uma única dica prática. Há um livro do Charles Duhigg chamado O Poder do Hábito. Já ouviram falar nesse livro? É um livro que se tornou best-seller. E o Duhigg tem um argumento que eu acho um argumento interessante. Ele diz que geralmente as pessoas mudam com mais eficiência os seus maus hábitos, substituem seus maus hábitos por bons hábitos, quando eles focam em um único hábito. O Duhigg chama esse hábito de hábito fundamental. Ou seja, você quer mudar a maneira como você organiza a sua agenda? O Duhigg diz: você precisa de um hábito fundamental no qual você tem que focar e que de alguma forma vai colocar as coisas no lugar. Se Jesus é a nossa maior necessidade, para que nós aprendamos a gerir o tempo, de modo que a nossa agenda e o nosso coração permaneçam equilibrados, e se Jesus se costuma nos dar a nós por meio dos meios de graça, dos quais os dois principais e mais cotidianos são a leitura da Escritura e a oração, então a minha dica prática é que você faça do seu hábito fundamental cultivar a sua vida devocional. Você quer colocar sua agenda no lugar? Então entenda, você precisa cultivar um hábito fundamental. E dali a organização se espraia para o todo. Que hábito é esse? Cultivar a vida devocional. Eu termino com as palavras do Kevin DeYoung sobre isso. Ele diz assim: se concentrarmos em um hábito específico, em vez de nas milhares de áreas que compõem nossa vida cheias de ocupação,
seremos mais aptos ao sucesso, não somente naquela única área, como também em muitas outras. Por exemplo, pense no que aconteceria se você tornasse seu único alvo firme e resoluto o gastar tempo todos os dias com a palavra de Deus em oração. Provavelmente, você resolveria que precisa ir para a cama mais cedo para ter tempo de manhã para leitura e oração. Ou para que você não caia no sono mais tarde durante o dia. E porque quer dormir mais cedo, você terá maior cuidado com o que comer tarde da noite. E pensaria 2 vezes antes de assistir um programa que não tinha a mínima intenção de ver ou remexer pela internet por 30 minutos, por nada em especial. E também, talvez você sentisse menos estresse se precisasse sair deixando a casa um pouco desarrumada, se tivesse escolhido a melhor parte e se sentado aos pés de Jesus. Quem sabe você também passasse a ignorar aqueles e-mails depois do trabalho ou simplesmente guardasse todas as telinhas. Quem sabe quantas distrações você conseguiria deixar de lado em um esforço para ser mais como Maria do que como Marta. Quer organizar sua agenda? Está difícil. Você está vivendo igual um louco. Torne esse hábito fundamental. Viva, ou tente organizar o seu tempo em função disso. E talvez isso cause as mudanças necessárias no todo da sua agenda. A sua agenda e a sua adoração estão mais relacionadas do que você imagina. Deus nos abençoe.